Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num lugar que, olha, é ao mesmo tempo super familiar e completamente alienígena, o nosso oceano. Vamos dar uma olhada no quão bizarro e misterioso ele realmente é. Para começar, uma pergunta rápida. Quando alguém pensa num lugar estranho, sabe, desconhecido, alienígena, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Talvez uma galáxia muito, muito distante? A superfície de Marte? Então, a resposta talvez surpreenda muita gente. O lugar mais esquisito e inexplorado que a gente conhece não está a anos-luz daqui. Na verdade, está bem debaixo do nosso nariz. É isso mesmo. A gente vai falar do fundo do oceano. Um mundo que, sinceramente, desafia a lógica com umas verdades que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. E para provar que isso não é exagero, preparei uma contagem regressiva. São 5 fatos que, com certeza, vão fazer qualquer um repensar o que achava que sabia sobre o nosso planeta Terra. Ok, vamos lá. Começando nossa contagem regressiva com o número 5. E ele já chega para quebrar qualquer expectativa. Pensa aí, na maior cachoeira que dá para imaginar. Agora, imagina que ela é totalmente invisível, sabe, escondida debaixo da superfície do mar. Parece impossível, né? Pois é. E dá uma olhada na escala disso. Simplesmente absurdo. A maior cachoeira do planeta Terra fica no Estreito da Dinamarca, ali entre a Groenlândia e a Islândia. Com 3.500 metros de altura, ela é mais de 3 vezes maior que o Monte Everest. E como isso acontece? É que a água fria e mais densa do norte afunda debaixo da água mais quente, criando essa queda d'água gigantesca, de água caindo dentro da própria água. É de explodir a cabeça. Agora é o nosso número 4. Se uma cachorreira invisível já pareceu estranho, espera só para ouvir sobre os sons misteriosos que vêm lá do fundo. A história é a seguinte. Em 1997, microfones debaixo d'água captaram um som de frequência ultra baixa, mas extremamente poderoso. Foi tão alto, mas tão alto, que sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância detectaram. E ele ganhou um apelido The Bloop. O mais interessante, ou talvez assustador dessa história toda, é o que veio depois. Por um bom tempo, a teoria mais sinistra era que o som tinha vindo de uma criatura marinha, uma criatura gigante maior do que qualquer animal que a gente conhece. A ideia de algo tão grande escondido lá embaixo é basicamente material de pesadelo. Hoje, o consenso dos cientistas é que foi um icequake, o som de um iceberg gigante se quebrando. Mas, convenhamos, o mistério original é fascinante demais. Chegamos ao número 3, e é aqui que a realidade começa a se dobrar sobre si mesma de um jeito que desafia a nossa própria compreensão do que é um lugar. Olha, não tem jeito melhor de descrever esse fenômeno do que com essa analogia. É perfeito. É como o filme A Origem, ou Inception, só que na versão aquática. Acredite se quiser, existem lagos e rios no fundo do mar. São as chamadas brine pools, ou poças de salmoura. A água nesses lugares é tão, mas tão salgada e densa que ela não se mistura com a água do mar em volta. Ela cria um corpo d'água totalmente separado, com margens e tudo, lá no leito do oceano. É literalmente um lago dentro do oceano. Estamos quase no final da lista, e o número 2 nos dá uma perspectiva meio perturbadora sobre as nossas prioridades como espécie exploradora. E isso nos leva a uma verdade que é, no mínimo, surpreendente. A humanidade dedicou mais tempo, dinheiro e esforço para mapear outros planetas e a Lua do que para explorar as profundezas do nosso próprio mundo. E os números não mentem. Olha só, muita gente já foi para o espaço, mas um número minúsculo, ínfimo de pessoas visitou o ponto mais fundo do oceano, a Fossa das Marianas. A gente conhece a superfície da Lua com mais detalhes do que o fundo dos nossos mares. Fica a pergunta: o que será que a gente ainda não descobriu por lá? E agora, o primeiríssimo lugar da nossa lista. O fato mais incrível que nos leva direto para o território da ficção científica e que questiona a própria natureza da vida e da morte. Pode parecer inacreditável, eu sei, mas é a mais pura verdade. Não estamos falando de mitologia nem de fantasia. A imortalidade biológica existe, e ela mora no oceano. Conheçam a água-viva Turritopsis dohrnii. O ciclo de vida dela é impressionante. Quando ela envelhece ou sofre algum dano grave, em vez de morrer, ela consegue fazer uma coisa incrível. Ela reverte seu desenvolvimento, voltando a ser um pólipo, que é a sua forma jovem.
E a partir daí, ela simplesmente recomeça a vida. Teoricamente, ela pode fazer isso para sempre, vivendo eternamente. Chegando ao fim dessa jornada, fica bem claro, né? O oceano é a última grande fronteira inexplorada do nosso planeta. É um lugar de uma estranheza de nível cósmico, de verdade. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu cachoeiras maiores que montanhas que ninguém consegue enxergar, ouviu falar de sons que poderiam ser de monstros, descobriu lagos dentro do próprio oceano, um território menos conhecido que o espaço e, de quebra, uma criatura que pode, em teoria, viver para sempre. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Se todas essas coisas bizarras que parecem impossíveis são reais e existem bem aqui, na Terra, o que mais será que está escondido lá nas sombras, só esperando o dia em que a gente vai finalmente descobrir?